gente tem aqui conosco a Gavon, líder do Think Lab aqui da IBM. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Léo. É um prazer ter você aqui conosco aqui no Startup Show. O prazer é nosso. Bem-vindo aqui ao Think Lab. Obrigado. É uma área especial. O pessoal que não conhece, é um lugar meio reservado aqui onde o mundo gira e as coisas acontecem. Maravilha, isso aí. A gente estava falando, né, aqui no Office sobre expectativa de vida, né? Há 200 anos atrás, né? Ou seja, a gente está falando de tecnologia e de repente a gente começa conversando sobre o passado. E a minha pergunta ela tem um sentido muito claro. Em 200 anos, o que mudou na tecnologia e o que mudou no mindset das pessoas? Putz, essa pergunta aí dá pra gente passar 5 horas conversando com um chopinho na mesa, pois né? É, um vinho. Então, um vinho. Um vinho. O que mudou? Realmente, a gente está vivendo hoje uma grande era de transformação tecnológica no mundo, o que impacta diretamente na relação das pessoas, na sociedade, no trabalho. 200 anos atrás, as pessoas viviam 40 anos, no máximo, na expectativa de vida. As pessoas tinham 95% da população mundial pobre, vivendo no limite da pobreza, e isso é sem casa, sem trabalho, sem o que comer, nada, ao relento. E 93% da população mundial 200 anos atrás era analfabeta. Agora a gente vai 200 anos para o futuro, chega na era em que a gente é felizardo de viver, a gente teve a sorte de nascer nessa era. 5% da população mundial que vive na extrema pobreza, então o quadro inverteu completamente, né? E cerca de 11% da população ainda é analfabeta, mas também evoluiu bastante o acesso à informação. Então, quando a gente chega no mundo em que a pobreza caiu muito e o acesso à informação é muito mais fácil do ponto de vista da pessoa ter a capacidade de ler aquilo que está escrito, e você coloca do lado um mundo em que a informação está disponível em todos os lugares, dispositivo mobile está disponível em todos os continentes, inclusive a África, que é um dos continentes mais pobres, utiliza o mobile para coisas que a gente ainda não usa aqui, como forma de pagamento já há um bom tempo. Então a gente está vivendo uma era única no planeta, uma era que a maioria das empresas chamam de a Revolução Industrial 4.0, né? Mas é muito mais do que só uma revolução industrial, é uma revolução da sociedade mesmo. E para onde que isso vai, Gavon? Porque transcorremos aí 200 anos de história, com certeza o mundo é muito melhor do que era, a qualidade e o tempo de vida das pessoas também duplicou, né? Ou seja, hoje você tem saúde, você tem educação, você tem uma série de questões que já foram resolvidas, mas ainda há muito o que ser resolvido e as pessoas elas sempre querem mais, né? A gente vem numa combustão tecnológica hoje que nos faz diferentes desse ser de 200 anos atrás, mas que também quer que sejamos diferentes do que somos hoje. E essa velocidade não é mais de 200 anos, é uma velocidade de 20 dias, de 2 anos. Muita coisa está mudando em muito pouco tempo. Como é que você vê isso como profissional, né? Eu sei da sua trajetória, você me contou bastante aqui sobre a sua trajetória, inclusive depois eu gostaria muito de falar sobre ela e principalmente sobre a questão técnica que está no seu mindset, que está na sua vida, né? No seu core. Mas como é que fica isso, esses 200 ou 20 dias, 2 anos próximos que a gente vai vivenciar? O que acontece é que a gente está vivendo uma era de explosão exponencial da tecnologia, né? Perfeito. E virou até modinha dizer, né? Tem as organizações exponenciais, que são as empresas que sabem trabalhar dados. Tem a explosão exponencial de todo tipo de tecnologia, desde microprocessador até velocidade de interconexão. Então, essa grande explosão faz com que nós, como profissionais, estejamos sempre desatualizados de pouco em pouco tempo. Então, antigamente, as pessoas faziam lá o seu curso, sua faculdade, ia trabalhar e era aquilo que ele ia fazer a vida inteira. Agora, se você não parar para se atualizar, você provavelmente vai ficar fora do mercado muito mais rápido. Obsoleto. Obsoleto. Em 1 ano, 2, talvez. Completamente obsoleto. E no processo de evolução de 200 anos, que nós já mencionamos aí agora, ficam algumas marcas talvez complexas.
que eu gostaria que você pudesse dar o seu ponto de vista. A primeira delas diz respeito a como as pessoas que são parte fundamental de toda essa revolução, a partir delas é que nós estamos construindo e evoluindo, mas como essas pessoas vão se adaptar a esse novo, um novo em que em alguns meses, em alguns anos, você se torna obsoleto, qualquer um de nós se torna obsoleto. Como fazer? Esse é o maior desafio dessa era que a gente vive, né? Como a gente sabe que as tecnologias evoluem exponencialmente, as áreas de conhecimento vão junto, evoluindo exponencialmente, a gente passou pela primeira vez a época em que existe mais conhecimento sendo gerado, mais tecnologia sendo criada do que a capacidade da sociedade de absorver essas tecnologias. Tá? Seja absorver do ponto de vista de entender como elas funcionam, seja absorver do ponto de vista de botar elas para serem aplicadas. Um exemplo muito claro é o Uber. Quando o Uber surgiu, uma startup fenomenal, né? Ela vem com uma proposta de mudança no processo de ride sharing, né? De você pegar carros. E o que acontece? Nenhuma cidade do planeta estava preparada do ponto de vista jurídico para receber aquela tecnologia que foi criada. Os marcos regulatórios estavam totalmente ultrapassados. Estão ainda, né? Totalmente ultrapassados. Exatamente. Então, essa dialética, esse conflito vai acontecer cada vez mais com outras tecnologias que vão surgindo. Existe a questão também de questionamentos éticos que vão surgindo com as novas tecnologias, né? Até que ponto uma inteligência artificial que utiliza dados do passado para ser treinada, né, ela não leva junto com esse treinamento todo o viés daqueles dados que foram gerados no passado, explicando isso melhor. Então, se uma determinada comunidade tem um processo de contratação, né, feito normalmente por seres humanos no passado, né, e esses dados... Com vícios, né? E com os vícios, né? E esses dados de contratação do passado, historicamente, vão alimentar agora um novo sistema de RH baseado em inteligência artificial. Esse sistema de RH vai receber esses vícios todos para poder trabalhar. Então, esses novos desafios, eles empurram o desenvolvimento da tecnologia para uma fronteira nova, uma fronteira de como eu vou resolver os problemas que o avanço tecnológico vão gerar com tecnologia para resolver esses problemas. Para esse caso em específico, existe uma pesquisa muito grande da área de pesquisa da IBM em como criar dentro da inteligência artificial ferramentas que eliminem o viés, eliminem os vícios e eliminem todo e qualquer tipo de problema que possa causar esse tipo de discriminação. É uma inteligência artificial revendo a inteligência artificial, entendeu? É um mundo muito complexo de ser absorvido. E quando a gente fala de absorção, a gente fala principalmente pelo ser humano, a gente fala de processos psicológicos. Sim. Como é que vocês vêm construindo esse movimento sobre o viés do homem, do humano? É claro, vocês têm cientistas aqui, vocês falam diariamente com desenvolvedores de todos os tamanhos, níveis e complexidade, e ao mesmo tempo vocês constroem uma relação interna aqui dentro da IBM de uma forma muito plural. Sim. Mas como é que fica? A gente percebe isso aqui, caminhando, almoçando, vivenciando aqui, que é o que nós estamos fazendo nessas gravações ao longo desse período de semifinais. Como é que fica o lado humano? Sim, o lado humano vamos dizer assim, é o fim, é o objetivo final da criação de toda a tecnologia. A gente viu pelas várias startups que apresentaram, né, durante as várias semanas, elas sempre encontram quem é aquela pessoa, qual é o problema que aquela pessoa tem, como vai resolver aquele problema daquela pessoa. Esse é o objetivo de se existir tecnologia. E um dos pilares principais do que é chamado inovação é o lado humano. Entendi. Né? Não adianta nada você criar uma tecnologia que não resolva um problema muito claro de um ser humano. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente utiliza várias técnicas e várias metodologias de design thinking que busca entender e gerar empatia pelos vários setores que a gente quer transformar. Então, entender quais são os problemas de um funcionário de uma empresa de telecomunicações, quais são os problemas de um cliente de uma empresa de varejo,
e como eu posso colocar inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias que a gente já tem disponível em nuvem para resolver o problema dessas personas. E existe uma técnica muito apurada, muito já criada desde o século passado, né, que são quase anos. 20 anos atrás, né, 200 não, 20 anos atrás, né, criada nas universidades lá, Stanford e outras, de Design Thinking, que a gente utiliza aqui para poder chegar em quais são esses problemas fins que a gente quer atacar. Você me mencionou que da sua carreira uma construção que veio de hardware, passando por as questões ligadas aos aplicativos, né, soluções de mobile, e aí você hoje está como esse profissional do ThinkLab, né, ou seja, o líder do ThinkLab aqui na IBM. Nesse processo de construção pessoal, e aí eu te pergunto isso porque nós temos muitos nativos digitais aqui, eu gostaria que você respondesse para eles. Nós temos mais de 200 mil pessoas que estão acessando o nosso portal. A cada votação, a cada semana, 5, 7 mil pessoas votando. É um número muito significativo de profissionais que vêm acompanhando a competição e acompanhando essa parte da entrevista em especial. Sim. Nós acreditamos que o conhecimento é a base da construção de uma sociedade. Eu estou dentro de uma companhia que sempre fez isso, né? Isso. E que se reinventou ao longo das décadas, né? E que se desfez de produtos, de ativos que foram questionados num determinado momento, quando vocês deixaram de vender os computadores, e vocês categoricamente investiram na inteligência artificial e em uma série de outras questões, inclusive a nuvem, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas como é que fica essa mudança toda, Agavon, e como é que você percebe a sua evolução profissional, dando um recado às pessoas de caminhos, porque hoje as pessoas estão muito perdidas em relação ao que vão fazer, o que podem fazer, o que devem fazer. Sim. Falo isso em relação ao processo de uma startup para chamar de sua, todo mundo quer uma hoje, virou moda, né? Mas eu falo com um profissional que já passou por uma série de caminhos nacionais e internacionais e que hoje está liderando o ThinkLab, que é um processo muito forte, um cargo muito alto aqui dentro da IBM. Como é que você chegou aqui e aonde o curso técnico foi importante para você? Sim. Bem, falando direto ali para a câmera, para vocês, né, que vocês não sabem que vocês estão vendo para a câmera, mas seguinte, acho que um ponto fundamental para se desenvolver bem na carreira é você ter uma capacidade de ser autodidata. No meu caso, eu desenvolvi essa capacidade lá no meu 2º grau técnico, quando eu fiz Cefet em Minas Gerais, né? Eu fiz 2º grau técnico de informática industrial. E naquela época, com a idade em que se entra no 2º grau, né, nessa primeiro, 2º, 3º ano, você ainda é muito novinho. Então, o Cefet serviu como uma forma de eu aprender a me virar sozinho, a buscar informação sozinho, ler, questionar. E isso constrói muito o caráter que vai te ajudar muito na sua carreira no futuro. Então, acho que o ponto número 1 é aprender a ser autodidata. O ponto número 2 é você ser muito aberto, conseguir fazer muito networking com as pessoas, conversar com todo mundo, porque quanto maior a diversidade que você tem numa empresa e a maior a diversidade de pessoas que você conhece, melhor você fica como ser humano, mais você aprende a respeitar as pessoas, mais você aprende a ver que você não é a pessoa que sabe de tudo, existem pessoas brilhantes ao seu redor, e conhecer como essas pessoas pensam é muito engrandecedor. A pessoa consegue crescer muito aprendendo com as outras pessoas. E por último é ter a certeza que tudo que você sabe hoje não vai valer mais nada daqui 1 ano, 2 anos. É triste isso, mas ao mesmo tempo é divertido, porque te abre a possibilidade de seguir caminhos diversos, de você ter 3, 4 carreiras diferentes, mas depende muito da sua força de vontade de querer realmente aprender coisas diferentes, temas diferentes, estudar, conversar com as pessoas que sabem sobre aqueles temas novos que você quer aprender. Acho que é isso. E aí a gente fala de educação, eu queria abordar mais um pouquinho. É um tema que eu venho falando com vários jurados nas entrevistas e eu gostaria da sua opinião também.
3, 4 formações, um mundo que se transforma em 20 dias, uma cadência onde o próprio organismo do ser humano não consegue absorver não apenas a sua mente, né? Ou seja, os neurônios, mas assim, a gente está realmente vivendo um exponencial de tudo isso. Sim. E para muitas pessoas isso vem trazendo um caminho complexo, né? Mencionamos aqui há pouco. Mas tem um outro ponto que me preocupa muito, e eu não sei como é que você vê, que é a questão da educação nas escolas. Nós estamos tratando de tecnologia, de informação, de inovação, de empreendedorismo. Esses são os pilares hoje dessa nova geração, 4.0. Sim. Mas a escola, ela usa argumentos e materiais do século passado. Sim. Você concorda com isso? Primeiro, e a segunda, como que você vê essa mudança acontecendo, sendo que dentro do processo nós temos ambientes antigos tentando construir a cultura do novo? Não é um retrocesso? Bem, opinião puramente pessoal. Agora eu... Sim, claro, com certeza. Agavon falando Agavon aqui, falando, né? evidente. O Henrique Von. Eu acredito muito nas forças de livre mercado. Então, eu estudei administração, economia, e eu acredito que o consumidor, no caso da educação, é o estudante, ele tem o poder de gerar transformação através das ações dele, né? Então, a partir do momento em que o estudante começa a falar, poxa vida, essa aula poderia ter sido muito melhor se fosse utilizando mais recursos de tecnologia ou utilizando mais recursos digitais, ele começa a criar uma pressão nas organizações de educação para gerar essa mudança, né? Outra forma de poder que o estudante tem hoje são as plataformas de educação, que já existem várias. EADs, né? EADs, como Coursera e várias outras. Que o estudante pode ir lá e criar um currículo de acordo com o que ele pensa, ao invés de pagar uma faculdade cara. Ele vai lá e monta um currículo que ele vai estudar ciência de dados, ele vai estudar cinema, ele vai estudar, sei lá, biologia, e com isso ele está pensando um profissional de daqui 30 anos que vai precisar desses 3 conceitos para fazer alguma coisa. E as companhias já estão entendendo essa nova formatação? Eu sei que o Google tem feito algumas mudanças nessa direção, em não buscar profissionais que tenham necessariamente o diploma, o curso superior. Sim. Como é que está isso aqui dentro? Vocês também absorvem essa mesma tecnologia, ou até já absorveram essa tecnologia antes? Como é que a IBM pensa essa questão disruptiva da contratação, se é que você tem essa informação, evidente, sim, mas além disso, como que vocês vislumbram esse futuro próximo, aonde esses profissionais deixam de ser profissionais de diplomas para serem profissionais de prática? Isso, excelente pergunta também. O que acontece é que existem várias áreas do conhecimento e da prática que seria muito mais legal você medir com a pessoa executando do que medir lendo um currículo. Sim. Vitae. Por exemplo, desenvolvimento de software, né? Então, o que a IBM já faz? A gente tem aí uma série de hackathons que a gente faz, chamado Blue Hack, que é executado pelo ThinkLab. E nesses Blue Hacks, a gente faz um processo de ver quais são as mentes brilhantes, quem são os desenvolvedores que realmente sabem codificar e entregar um aplicativo mobile baseado em blockchain, por exemplo. E aí a gente pinça aquele cara nesse evento, para uma entrevista, para um processo seletivo, né? Muitas das vezes esse cara talvez não esteja formado ainda, não tem ainda um diploma para apresentar, e isso não é a barreira para ele entrar na IBM, ele consegue ser contratado. Bacana. Então eu vejo cada vez mais nas áreas do conhecimento que são práticos e aplicáveis, que esse tipo de atividade vai crescer cada vez mais. A sua recomendação então pelos cursos técnicos e focados em especificidades, a Agavon, é essa? A minha recomendação é que as pessoas realmente busquem conhecimento, demonstrem esse conhecimento,
Não significa que eu estou indicando as pessoas não fazerem suas faculdades. Não tenha dúvida. Podem entendi. fazer. Mas é importante demonstrar o conhecimento. Vamos falar de uma coisa muito importante, que eu vejo que quando a gente fala de produtos e serviços da companhia, a gente fala também sobre as mesmas dificuldades. A IBM está construindo as suas relações dentro da inteligência artificial, dentro da nuvem, de uma forma muito pujante e muito diferencial em relação aos demais players de mercado. Isso é nítido. Mas existe ainda uma percepção de como traduzir esse tipo de evolução para o público, os desenvolvedores, que na ponta da cadeia, no início da cadeia, são quem consomem esses produtos e a partir de então as aplicações começam a ser apresentadas ao mercado, as startups, né, começam a serem colocadas no mercado com as aplicações e as soluções da companhia. Como é que vocês fazem essa entrada para esses desenvolvedores? Porque eu sinto que ainda existe um certo medo, um certo receio. É muito grande, é tudo muito caro, é tudo muito difícil, eu não sei com quem falar. Dá para explicar um pouquinho como é que... Até porque eu faço essa pergunta porque você é um cara que defende a empresa, a indústria, seja ela qual for, e os cientistas, e faz uma interface entre esses dois grandes elementos que constroem a relação do dia a dia e a solução dos problemas. Sim. Então, com certeza o dev está aí num caminho, no início dessa trajetória, junto com os seus pesquisadores, porque muitas soluções acabam sendo captadas de um hackathon, como você mesmo disse, profissionais e soluções Sim. também, acredito eu. Como é que isso caminha dentro da IBM? Quais são os caminhos que esses profissionais que estão em início de carreira, desenvolvendo em várias linguagens, podem utilizar das ferramentas que vocês têm? E quais são elas, as grandes ferramentas? Tá bom, vamos lá. Vou tentar sintetizar aqui também uma pergunta longa, né? Longa história, né? É verdade. A IBM tem mais de 100 anos como empresa, né? E ela é comprovadamente uma potência na reinvenção dos seus negócios. Né? Sem dúvida. Então, uma empresa que surgiu há 100 anos atrás, que tinha fatiadores de frios, teve relógio de ponto, teve máquina de datilografia, aí criou o primeiro mainframe comercial, com um computador de grande porte. Existe um segredo por trás para todas as companhias que querem fazer igual a IBM, para que se reinventar sempre. E o segredo da IBM está em seus laboratórios de pesquisa, que a gente tem vários laboratórios de pesquisa espalhados pelo mundo inteiro, com cientistas, doutores, pós-doutores. Inclusive, a gente pode falar com muito orgulho que é a única empresa no mundo que tem prêmios Nobel em seus quadros, e a gente tem 6 prêmios Nobel. O segundo colocado tem 0, que são todas as outras. Então, é realmente um investimento muito grande em ciência e em inovação. E nos últimos anos, a IBM virou todo o seu canhão de reinvenção e de pesquisa para a área de cloud, né? Focada em como trazer funções novas para a nuvem que as outras empresas não têm. Então, daí surgiu o Watson com a inteligência artificial, que foi colocado inteiramente na nuvem para ser acessível a qualquer pessoa do planeta inteiro. Então, a forma de se acessar isso é bastante simples, é como se fosse um portal que você entra, digita o seu nome e senha, criou uma conta, já tem as várias APIs disponíveis para você poder trabalhar. Então, fazer essa guinada e colocar essa turma toda para trabalhar em cima de nuvem foi um trabalho que a gente fez aí nos últimos 6, 7 anos. A gente já está extremamente maduro com os produtos disponíveis e, como você exemplificou, de inteligência artificial. Outros que também estão na nossa nuvem, como o blockchain, já está sendo utilizado por várias empresas, né? Quando a gente fala de relacionamento com os desenvolvedores, a gente faz 2 caminhos praticamente, né? O principal e o mais importante é o relacionamento digital. Então, se um desenvolvedor entra na nuvem da IBM, eles vão ver que para cada API que está lá disponível, tem todo um cuidado de se colocar demos, código de exemplo, exemplificação de como utilizar.
Então, é um negócio que o desenvolvedor que é self-service, que é autodidata, deles, ele né? se vira e A maioria encontra ali. deles, né? 100% deles são. É. Mas existe aquele desenvolvedor também que quer ir lá conversar com o papa da inteligência artificial, quer ter o contato direto com o cara que desenvolveu aquele código que ele viu no GitHub. Então, para esse desenvolvedor, a gente faz muito constante aqui no Brasil meetups. Então, a gente abre a IBM para falar sobre, sei lá, blockchain, por exemplo. Aí chegam aqui centenas de desenvolvedores para conversar com os nossos especialistas. E, além disso, a gente faz uma grande celebração. Se o meetup é o cara toda semana correndo, né, o hackathon, o Blue Hack é a maratona. Então, o cara treina sempre vindo no meetup aqui, conhece tudo que tem de tecnologia para vir para um hackathon e passar 2 dias botando a mão na massa, codificando, utilizando as ferramentas. E o legal é que no hackathon a gente traz vários mentores que conhecem das APIs, cada um tem um conhecimento profundo lá de reconhecimento de linguagem natural, reconhecimento de imagem, as várias APIs que a gente tem. E essas pessoas vão estar lá no hackathon conversando com o desenvolvedor ali na hora. Só não usa quem não quer, né? Só não usa quem não quer. É um negócio realmente muito maluco isso. E por falar em usar, né, vocês têm uma recente aquisição, que é a Red Hat. Sim, né? sim. Fala um pouquinho para a gente sobre a Red Hat e o que ela traz dentro do escopo da IBM. Ela vem para somar dentro do cloud, né? Sim. Ela traz uma plataforma e traz um volume de empresas já consolidadas. Qual que é a estratégia? Se você olha o mundo de cloud, você vai ver que tem um mundo de infraestrutura como serviço, né? Que são os antigos servidores que a gente vendia, né? Agora você paga pelo que consumiu, né? Tem a parte de software como serviço. Pay-per-use, né? Pay-per-use. Quem diria que a gente ia rebocar esse conceito das TVs a cabo, né, para o mundo digital, né? Pois é. Aí tem a parte de software como serviço e tem a parte de plataforma como serviço, né? A Red Hat já é muito reconhecida nesse mundo de cloud pelos produtos que ela desenvolveu e que facilita você migrar ambientes de uma nuvem para outra, como por exemplo. Tá? Então, esse investimento que a IBM fez, que foi acho que o maior investimento que a IBM já fez comprando uma outra empresa, uma outra companhia, vem mostrar para o mercado a seriedade, né, que o navio IBM está indo para a direção de cloud, que seja multiplataforma, que você consiga migrar tantos recursos da cloud para o seu data center, quanto do seu data center para a cloud, e dar uma flexibilidade que as empresas hoje não têm muito em todos os ambientes disponíveis de cloud. Maravilha. Gavon, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Conversa agradabilíssima e super esclarecedora aqui para nós do Startup Show, para o nosso público aqui. Muito obrigado. Parabéns. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau.